Então, pessoal, hoje nós vamos aprender a respeito da concordância, tá? A concordância em si, ela diz respeito a um mecanismo que liga elementos dentro de uma frase, dando coerência a essa frase. Então, cada elemento dentro de uma frase, de uma oração, tem que estar escrito de determinada forma para que isso tenha sentido. Nós vamos começar pela concordância verbal. A concordância verbal nada mais é do que uma conformidade do verbo dentro da oração com o sujeito, em número e pessoa, ok? Então, por exemplo, na seguinte oração, nós estudamos português. Nós temos aqui o sujeito, quem estudamos português? Nós, é um sujeito simples, e estudamos é o verbo que se relaciona a nós, está na primeira pessoa do plural. E no sujeito simples é muito fácil a concordância. Os casos que vão complicar um pouquinho a questão da concordância verbal são casos de alguns verbos específicos, como os verbos impessoais, o verbo ser e também o sujeito com os sujeitos compostos, os verbos dos sujeitos compostos que nós vamos ver na sequência. Então, pessoal, no caso do sujeito simples, nós temos alguns casos que são um pouquinho mais complexos e que vão exigir uma atenção especial. É o caso, tá? São os casos especiais do sujeito simples. Vamos lá, então? E lembrando que sujeito simples é quando a minha frase tem apenas um sujeito, um núcleo do sujeito, tá? Então, vamos lá. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, parte de alguma coisa, aí nós temos duas maneiras de fazer a concordância. Parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, grande parte de, seguida de um substantivo ou pronome no plural. O verbo ele vai poder ficar tanto no singular quanto ir para o plural. Vejamos na prática, ok? A maioria dos alunos aprovou ou a maioria dos alunos aprovaram. Vocês vão perguntar para o verbo. Quem aprovou? A maioria dos alunos. Então aqui nós temos um sujeito simples e o verbo que concorda com esse sujeito simples. Aprovou, concorda com a maioria, e você pode usar o verbo também no plural. A maioria dos alunos aprovaram, que no caso vai concordar com alunos, ok? Então essa é uma forma de fazer a concordância com o sujeito simples. Outra forma, da mesma forma, acontece com os substantivos coletivos. Então, um bando de pássaros voou. Quem voou? Um bando de pássaros. Aqui nós temos um sujeito simples, novamente, ok? O sujeito simples tem só um núcleo, tá? O bando que voou, tá? Aqui eu especifiquei de pássaros. Poderia ser um bando de vândalos depredou o prédio. Vocês entendem? Então, o núcleo do sujeito sempre é a palavra mais importante. Voou, o verbo voou, aqui está no singular, concorda, né? O bando. Ou voaram, um bando de pássaros voaram, tá? Ou o bando de pássaros voaram, que vai fazer a concordância com pássaros. Então, eu tenho, nesse caso, duas formas de fazer a concordância, tanto no singular quanto no plural. No caso das expressões partitivas aqui, e no caso do substantivo coletivo. Então, essa é a primeira regrinha do uso da concordância verbal com o sujeito simples. O segundo caso especial do sujeito simples é quando esse sujeito for formado por uma expressão que indica uma quantidade aproximada de pessoas, por exemplo, acompanhado de cerca de, mais de, menos de, perto de, seguida de um numeral e um substantivo. O verbo sempre vai concordar, ok? O verbo sempre vai concordar com o substantivo. Então vejam esses dois exemplos. Cerca de 1000 pessoas participaram da passeata, tá? Quem participaram da passeata, aqui vocês têm o verbo, né? Cerca de 1000 pessoas. É o sujeito, tá? E participaram, tá concordando com o substantivo pessoas, ok? Então, cerca de 1000 pessoas participaram da passeata. Não é cerca de 1000 pessoas participou da passeata, é participaram. O verbo está no plural, concordando com pessoas. As pessoas, elas, terceira pessoa do singular, tá? Do plural, perdão, participaram. Mesma coisa nessa seguinte frase. Mais de um aluno atingiu a média máxima. Então, quem atingiu a média máxima? Mais de um aluno. Atingiu, aqui é o verbo, né? Está no singular porque concorda com o substantivo aluno. Mais de um aluno atingiu a nota máxima.
tá? Se eu trocasse, por exemplo, aqui, mais de 10 alunos atingiram a nota máxima. Pessoal, não é difícil, é só prestar um pouquinho de atenção, ok? Então, sempre com expressão de quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o substantivo que acompanha. O terceiro caso de cuidado que nós temos que ter com a concordância verbal com o sujeito simples é no caso de sujeitos formados a partir de palavras que sempre são escritas no plural, que não existem no singular. Vejam o caso. Eu tenho que, para isso, observar se há ou não a presença do artigo. Sem artigo, o verbo vai ficar sempre no singular. Estados Unidos fecha fronteiras. Quem fecha fronteiras? O verbo, né? Estados Unidos, que é um sujeito simples. Como não tem os aqui na frente, que é o artigo, o verbo vai concordar com Estados Unidos no singular. Estados Unidos fecha fronteiras. Parece uma manchete de jornal, né? Agora, caso eu inclua o artigo na oração, necessariamente o verbo vai ter que estar no plural. Então vejam, os Estados Unidos fecharam as fronteiras, ok? Então, novamente, quem fecharam as fronteiras? Pergunta ao verbo, né? Os Estados Unidos, que é o meu sujeito, continua sendo um sujeito simples, e eu faço a concordância no plural, concordando com o artigo. Isso é bem importante, tá, pessoal? É uma regrinha bem importante da gramática, que em geral em concursos públicos, em provas assim um pouco mais disputadas, se fazem exatamente essas perguntas para ver o nível de conhecimento da gramática da língua. Evidentemente que na fala coloquial, no dia a dia, nós não observamos isso com tanto afinco, mas nesse caso é importante fazer essa observação. Por exemplo, existe uma obra chamada Os Sertões, né, de Euclides da Cunha. Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha, tá? Então eu usei o os, imortalizaram. Minas Gerais expandem comércio, tá? Expandem comércio. Então é uma coisa bem interessante pensar em como é feita essa concordância. Então, pessoal, na nossa quarta regrinha sobre a concordância verbal, nós vamos ver a questão do sujeito que é formado por um pronome interrogativo ou um pronome indefinido no plural. Quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguido de nós ou vós. Nesse caso, o verbo ele pode concordar com o primeiro pronome, no caso, ou o pronome indefinido ou interrogativo, ou fazer a concordância com o pronome pessoal, nós ou vós. E aí, há uma variação do verbo, ok? Então, veja nesse exemplo. Quais de nós são capazes? Quais de nós somos capazes? Então, nós temos aqui o sujeito, quais de nós, tá? E temos o verbo, são e somos, tá? O verbo são concorda com o pronome interrogativo quais, tá? É feita a concordância com o verbo no singular. E o pronome somos concorda com o pronome pessoal, nós, primeira pessoa do plural. Então, eu posso escolher uma das formas de fazê-lo. Isso em todos os casos em que aparecer nós ou aparecer vós. Entretanto, se esse pronome interrogativo vier no singular, qual de nós é capaz? Obrigatoriamente, aqui novamente tem o sujeito, o meu verbo fica no singular. Qual de nós é capaz? A gente não faria também qual de nós somos capazes, né? Qual de nós é capaz no caso de ficar no singular? Ok? Essa é uma regrinha também bem básica e é preciso um pouquinho de atenção na hora de escrever. Pessoal, e agora, como eu faço a concordância quando dentro do meu sujeito eu tenho um numeral de porcentagem? Isso é bem comum quando eu estou trabalhando texto argumentativo, tem uma frase que parte dessa frase é o sujeito e nesse sujeito tem uma porcentagem. Como que eu concordo o verbo? Vamos ver então, tá? Se esse meu sujeito for formado com porcentagem e essa porcentagem for seguida de um substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo, não com o número. Vejam um exemplo. 85% do recurso foi aplicado. 85% seria plural, tá? Mas, como esse é o meu sujeito, 85% do recurso, o meu verbo fica no singular. Então, aqui eu tenho o verbo que concorda com a palavra recurso, com o substantivo recurso, ok? 85% dos recursos foram aplicados, seria o plural. Legal? Então, vamos lá. 1% dos alunos faltaram. Mas 1 é singular. Como faltaram? 1% faltaram? Não, pessoal, porque 1% aqui é o meu
sujeito, e faltaram é o meu verbo no plural, que concorda com o substantivo alunos. 1% dos alunos faltaram, ok? Agora, se esse meu sujeito for formado por uma porcentagem sem o substantivo, apenas o número, o verbo vai concordar com o número. Então, 25% leram o livro. 25%, tá? É plural, é o meu sujeito. E leram é o meu verbo, que está no plural, concordando com 25%. 1% conhece o assunto. Por que o porcento conhece? Porque o 1 é singular e o verbo está no singular e concorda com 1% conhece o assunto. Então, a porcentagem, que em geral gera uma série de dúvidas, você está lá dirigindo seu texto e puxa, agora vai para o plural, essa é a regra que segue. Se essa porcentagem for acompanhada do substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo, sempre. Se ela não for acompanhada do substantivo, logo depois da porcentagem vier o verbo, ele vai concordar com o número. E sempre vai ser dessa forma, ok? O nosso sexto caso de concordância verbal. Agora, quando o sujeito for o pronome relativo que. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo sempre vai concordar com o termo antecedente desse pronome, porque esse pronome está se referindo a alguma coisa que veio antes, por isso que ele é relativo. Ele é relativo a um termo que veio antes, tá? Então, fui eu que paguei a conta. Quem paguei a conta, né? Eu que paguei a conta. Então, o paguei está no singular porque esse verbo concorda com o que vem antes do que. E o que vem antes do que? Eu que paguei a conta, ok? Da mesma forma agora no plural. Foram eles que pagaram a conta. O verbo concorda com o termo que vem antes de que, tá? Simone que pagou a conta. Simone e Bárbara que pagaram a conta. Vocês entendem? Então sempre o termo que vem antes. É com ele que o verbo vai concordar. Esse no caso do pronome relativo que, ok? Agora, se no lugar do que eu tiver o pronome interrogativo quem, que comumente é usado também, eu posso fazer essa concordância de duas formas. Eu posso concordar com o termo antecedente, antes do pronome relativo quem, ou eu deixo esse verbo na terceira pessoa do singular. Vejam os exemplos. Fui eu quem pintou o muro, tá? Pintou, concorda com quem, tá? Eu quem. Eu quem pintou o muro. Fomos nós quem pintamos o muro. O que acontece? Pintamos aqui, concorda com o termo antecedente, tá? Nós, na primeira pessoa, do plural, nós pintamos. Agora, não é fui eu quem pintei, fui eu quem pintou. Eu deixo esse verbo, tá? Na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho esses dois tipos de concordância que eu posso fazer, ok? Agora, a gente vai passar a uns outros exemplos de concordância com o sujeito composto e algumas expressões especiais. São várias expressões especiais que nós vamos analisar, ok? Dos sujeitos formados, então, por expressões que causam alguma dúvida na hora de escrever. Vejamos. A expressão um dos que, tá? O verbo, nesse caso, sempre vai para o plural. Se você é um dos que admiram o escritor, leia o livro. Não é se você é um dos que admira, é admiram. O verbo aqui, tá, pessoal? Sempre vai para o plural. Se você é um dos que admiram, parte daqueles que admiram. Da mesma forma que, quando a expressão estiver separada da oração. Ronaldo foi um dos jogadores que mais encantaram os brasileiros. Um dos que mais encantaram, novamente. O verbo aqui no plural. Eu sei que na linguagem coloquial, em geral, pessoal, nós temos uma tendência a dizer diferente, tá? Ronaldo foi um dos jogadores que mais encantou os brasileiros. Mas, na regra, nós temos que colocar, junto com essa expressão, o verbo sempre no plural, ok? Agora, pessoal, nós vamos ver a concordância do verbo quando nós temos um sujeito composto. O que é um sujeito composto? É aquele que dentro de si tem mais que um núcleo, mais do que uma palavra principal. Tem mais sujeitos fazendo a ação daquele verbo. Então vejamos. No caso do sujeito composto que é finalizado por uma dessas expressões, tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um, o verbo vai ficar sempre no singular. Vejam. Lápis, cadernos, mochilas. Tudo lembra a escola.
Cadê o verbo? Lembra. O que lembra a escola? Tá? Tudo isso aqui. Esse é o meu sujeito composto. Lápis, cadernos, mochilas. Tudo lembra a escola. Então o verbo fica no singular, apesar de estar se referindo a vários elementos distintos. Da mesma forma na frase seguinte. Alunos, pais, professores. Cada um ajudava do seu jeito. Verbo, ajudava, né? E ele fica no singular e faz a concordância, então, tá? Na verdade, aqui com tudo, aqui com cada um, mas faz a concordância com o sujeito composto. O sujeito composto ele tem umas particularidades de concordância que nós vamos vendo no decorrer desse vídeo. Pessoal, assim, eu preciso que vocês pausem o vídeo se necessário, voltem no início, porque é um conteúdo bastante denso e a gente precisa prestar bastante atenção, ok? Porque ele é bem fundamental. Só um segundo caso bem interessante do uso da concordância com o sujeito composto. Quando o sujeito composto ele é anteposto ao verbo, ele vem antes do verbo, como geralmente acontece nas orações diretas, quando você escreve normalmente, a concordância sempre vai ser no plural. Óbvio, eu tenho dois núcleos do sujeito e a concordância se dá no plural. Pai e filho conversam muito, tá? Então, o verbo, quem conversam muito, aqui tem o verbo, pai e filho, são o sujeito composto, os dois núcleos, pai e filho, o verbo no plural, conversam. Pai e filho conversam muito. Se pode falar, mas não é correto, ok? Então, atenção a isso. Agora, quando esse sujeito é pós-posto ao verbo, quando o sujeito vem depois do verbo, eu começo pelo verbo a minha oração, a concordância pode ser feita de duas maneiras. Ou você concorda com ambos os termos, como no caso aqui, você faz a concordância no plural, ou com o termo que está mais próximo, ok? Então vejam, faltaram coragem e paciência. O que faltaram? Eu tenho o verbo, tá? Coragem e paciência. Tem um sujeito composto, tem dois núcleos aqui. Faltou coragem e paciência. Então, ou eu concordo com os dois, no caso faltaram coragem e paciência, ou com o mais próximo, faltou coragem e paciência. Ambas as formas são corretas, gramaticalmente aceitas. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona. Não é difícil, tá, pessoal? No dia a dia de vocês, lá na gramática interna de vocês, naquilo que vocês aprenderem enquanto falantes de língua portuguesa, vocês já fazem isso. É só um pouquinho de cuidado na hora de escrever, tá? Para que nós não cometamos esses erros de concordância verbal, ok? Agora, pessoal, nós vamos aprender sobre uma coisa chamada concordância ideológica ou silepse, tá? Esse é um tipo de concordância que você faz não pela estrutura gramatical da frase, mas pelo contexto onde ela é dita, pelo contexto onde ela é inserida e quem é que fala essa frase lá dentro do texto, tá? Quem escreve, quem fala, enfim. Vejamos, os alunos somos sempre curiosos, ou os alunos são sempre curiosos. Ambas as expressões estão corretas. Vocês dirão, prof, mas os alunos somos? Se fosse nós somos? Exatamente. Provavelmente quem escreveu essa frase ideologicamente na silepse a gente imagina que seja um aluno. Então, os alunos somos todos curiosos, ok? Então essa concordância ela é possível. Relembrando que ela vai estar dentro do contexto, ok? Por isso que ela é ideológica. Da mesma forma, na forma tradicional, se eu estiver falando deles, os outros, os alunos de vocês, eu diria, os alunos são sempre curiosos, eles são, vocês, os alunos, ok? Então essa é uma concordância possível, ela pode ser escrita, e sempre lembrar que no caso da concordância, quando você começa um texto, segue uma linha de concordância e faça sempre aquela concordância corretamente, ok? Pessoal, o caso da nossa concordância agora, é muito importante que vocês fiquem muito atentos a esses casos. Esses são realmente os casos especiais dentro da língua portuguesa e são aqueles que frequentemente caem em cursos, concursos, vestibulares, que é a concordância dos verbos impessoais, tá? Aqueles que fazem a nossa oração não ter sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente, ok? Então são três casos. Primeiro, os verbos que indicam um fenômeno natural. Chover, gear, ventar são verbos que se associam a orações sem sujeito. Choveu dias atrás. O verbo é choveu. Eu não digo chuva, choveu. E esse verbo tampouco vai para o plural. Choveu dias atrás.
choveu bastante, choveu muito, choveu vários dias, tá? Não é choveram vários dias, choveu vários dias. E aqui um cuidado especial. Supomos que metaforicamente eu uso o verbo chover no sentido de choveram aplausos. Aí eu vou usar o verbo no plural, aplausos choveram, ok? Porque não é um fenômeno natural, é um uso metafórico, é que houve muitos aplausos nesse sentido, tá? Então, chover, quando é um fenômeno natural, ele não vai para o plural, ok? Ele é um verbo impessoal. O verbo haver no sentido de existir, o verbo a com H, ou ele indica, ou ele significa existe, ou ele significa um tempo que passou, tá? Em ambos os casos ele não faz plural nunca. Eu sei que eu devo estar com uma cara de brava, mas é que, gente, por favor, atenção especial a isso. Então vejam, houve 10 dias de espetáculo, houve uma semana de chuva, houve diversas mobilizações pelo país, não é houveram, não tem plural. Se vocês lerem no livro, virem no jornal, está errado, tanto na fala quanto na escrita. É um uso muito inculto da língua, por favor. Eu peço que vocês observem com muita atenção, tá? Então, assim, há 4 casas nessa rua, existem 4 casas nessa rua. Ah, prof, então se eu usar o verbo existir não vai para o plural? Não, gente, o verbo existir vai para o plural, tá? Existiram 10 dias de espetáculo, existem 4 casas nessa rua, ou existiram, ou existirão, se for presente, se for futuro, mas no caso do verbo haver, ele fica no singular, tá? Então, se eu quero dizer que vão haver casas ainda, tá? Então, haverá 4 casas nessa rua até o final do ano, haverá, não haverão. E isso é uma coisa que vocês precisam, por favor, ter muito cuidado, ok? Outra questão, os verbos haver, novamente, estar, fazer e ir, quando indicam um tempo que passou. No caso deles indicarem um tempo decorrido, eles também são impessoais e ficam no singular. Eu peguei uma frase modelo que nós usamos frequentemente de forma errada, tanto na fala quanto na escrita. Faz 10 anos que voltei. Gente, é faz, não é fazem. Ai, prof, hoje fazem 4 anos de namoro. Não, gente, faz. Se fazem 4 anos, já era, tá? Brincadeira. É que está muito errado. Então, na norma culta, é faz 10 anos, faz 1 milhão de anos, faz 10 anos, faz 4 dias, tá? É o tempo que passou. Então, ele tem que ser usado no singular. Esses são verbos impessoais. Então, esses verbos impessoais fazem a sua concordância no singular. Isso é muito importante. Chamo novamente a atenção para o verbo haver no sentido de existir e para o verbo haver e fazer quando é um tempo que passou, tá? Então, houve protestos, não é houveram protestos. Houve protestos, haverá protestos, tá? Há protestos presente, há protestos, haverá futuro, houve passado. Ele flexiona no tempo, mas ele não flexiona no número e não flexiona, no gênero, óbvio, né? Mas no número ele não flexiona. Então, é bem importante que vocês tomem bastante ciência disso, ok? Então, pessoal, a concordância com o verbo ser. O verbo ser tem pelo menos umas 2, 3 páginas de gramática explicando apenas casos especiais de concordância. Eu vou trabalhar com vocês os mais frequentemente pedidos e cobrados, enfim, em vestibulares e concursos, até para o vídeo não se tornar tão longo, tá? Mas nós temos os seguintes casos, tá? Quando indica um tempo, tá? Um tempo decorrido. O verbo ser vai concordar com a expressão numérica mais próxima. É 1 hora, tá? É 1. São 5 para as 2. São 5 para as 2. Então, concorda com a expressão numérica mais próxima. 5 é plural, tá? Então, são 5. 1 é singular, é 1 hora. Nas expressões que indicam quantidade, seja medida, peso, preço ou valor, o verbo vai ser sempre invariável, sempre. Ele fica sempre no singular. Com vocês, 3 horas é pouco. Ah, prof, não é são pouco. Não, é pouco. 10 minutos é muito tempo para esperar. 5 quilos é muito pesado para carregar, tá? Então, sempre
o é no singular, ele é invariável o verbo ser, tá? Então, é bem interessante, nós temos mais alguns casos que nós vamos ver. Pessoal, para terminarmos, então, a questão da concordância com o verbo ser. Quando o nosso sujeito for formado por um nome de pessoa ou um pronome pessoal, o verbo vai concordar com a pessoa gramatical. Então, Ana é as alegrias da família, não é Ana são as alegrias, você nem tem como fazê-lo, ok? Quando o sujeito for formado por um nome de coisa, de alguma coisa, o verbo concorda preferencialmente com o que estiver no plural, tá? Então, as séries são a minha perdição, as séries são, tá? A minha perdição. Isso não é difícil, é só um pouquinho de atenção. No caso aqui com o pronome pessoal, a mesma coisa, tá? Ele é a piada da família. Uau. Ou eles são a piada da família. Então é sempre ter cuidado com a pessoa a quem se refere, ok? É isso então sobre o verbo ser. Pessoal, para finalizar a questão das concordâncias, da concordância verbal no caso, nós vamos ver como se dá a concordância dos verbos com a partícula C. Frequentemente estamos escrevendo e ficamos pensando, nossa, prof, compram-se casas ou compra-se casas? Precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários? E aí que vai entrar essa questão da concordância verbal, ok? Nós temos dois casos, então vamos ver o primeiro. No primeiro caso, quando esse C for um índice de indeterminação do sujeito, tá? Ele vai acompanhar verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, transitivos indiretos, que são aqueles ligados por preposição, ou os verbos de ligação, ser, estar, andar, os verbos de estado do sujeito. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Fácil, tá? Então, confia-se em teses absurdas. Quem confia-se? Eu não tenho sujeito nessa frase, é um sujeito inexistente, tá indeterminando o sujeito, perdão, tá? Ele é indeterminado, não inexistente. Quando se é consciente, luta-se pelo bem social. Quem luta-se? Alguém, mas nós não sabemos quem, tá? Então, luta-se pelo bem social. Precisa-se de governantes interessados no país, tá? Quem precisa-se? Tá? A nação, não sei, é o índice de indeterminação do sujeito. Então, nesses casos, vocês podem observar, tá? Que os verbos vão ficar na terceira pessoa do singular, tá? Luta-se, confia-se, precisa-se. Tanto que se eu quiser fazer uma inversão dessa frase, eu não consigo fazer uma conjugação, tá? Governantes interessados no país são precisos, são necessários. Ficaria estranha a frase, né? Então, por isso que é interessante que a gente sempre faça essa troca. Agora nós vamos ver como é que funciona quando esse C se ligar a verbos transitivos diretos, tá? Porque aí muda um pouquinho essa história. Finalmente, então, pessoal, para finalizar, agora, quando a partícula C for um pronomear passivador para formar a voz passiva, tá? Com verbos transitivos diretos, tá? Ou verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Para formar a nossa voz passiva, o verbo vai concordar sempre com o sujeito. Então, nesse caso, nós temos sujeito, o sujeito é identificável na oração. Então, veja, construiu-se um posto de saúde. Se eu inverter a frase, um posto de saúde foi construído. Perfeito. Quem foi construído? Um posto de saúde, é o sujeito. Fácil de identificar. Construíram-se novos postos de saúde. Quem foram construídos? Novos postos de saúde, tá? Novos postos de saúde foram construídos. Quando eu aprendi essa regrinha lá no meu ensino médio, não foi na faculdade não, foi assim que eu fazia a troca. Se há possibilidade de eu fazer essa inversão na frase, construir a voz passiva, quer dizer que eu posso, tá? A voz passiva, essa é a voz passiva sintética, mas eu posso fazer analítica. Então, construiu-se um posto de saúde foi construído. Construíram-se novos postos de saúde foram construídos. Destruiu-se as bases para uma sociedade igualitária. Destruiu-se a base para uma sociedade igualitária. A base para uma sociedade igualitária foi destruída, certamente. Destruíram-se as bases foram destruídas. Então, é bem mais fácil. Quem destrói algo. É um verbo transitivo direto, construir a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é tão complicado assim. É um pouco mais complicado no outro caso, porque você tem que identificar que aquele sujeito ele não é determinado, tá? E esse sujeito é fácil de encontrar. Então, por isso que aqui
nós vamos ter também, tá? Aqui a gente sempre vai concordar com o sujeito. No outro caso, a partícula ser, tá? Não como pronome apassivador, ela vai sempre exigir o verbo na terceira pessoa do singular, independentemente do que estiver escrito na frase, ok? Então, pessoal, era isso que a prof tinha para hoje. A gente vai estudar aqui uns dias a concordância verbal, mas é bastante coisa. Então, tudo de bom para vocês, aproveitem o vídeo e qualquer coisa a gente conversa. Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Acabou.